Uma técnica para tu anulares promessas e vezes onde pelas tuas próprias palavras tu te comprometeste com algo ou comprometeste o teu ser a algo, ok? E antes de começar nós vamos fazer um Pai Nosso. Eu vou depois explicar melhor a situação e depois tu vais poder utilizar esta prática que eu vou partilhar contigo. Vamos então orar um Pai Nosso. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão de cada dia nos seja dado hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para explicar um pouco mais a situação, então, é que lembra-te que a palavra tem poder, certo? Está escrito na Bíblia que pela palavra, tu podes construir ou derrubar. A palavra tem poder de dar vida e de tirar vida, ok? E isso é de tua responsabilidade. Como tu geres a tua palavra, quando tu falas, o que tu dizes, é de tua responsabilidade. E a verdade é que Deus já te deu o livre-arbítrio. Ou seja, segundo o que tu dizes, o que tu pronuncias, o que tu falas, tu vais dar vida à tua realidade, a coisas à tua realidade, ou tu vais destruir coisas na tua realidade. Mas, de certa forma, a palavra tem o poder de fazer com que tu tenhas uma bela experiência ou de te comprometer a teres uma má experiência. Porquê? Porque existem leis espirituais que vão fazer com que o tudo possa reinar em harmonia, ok? E Jesus nos revelou algumas delas. Jesus, por exemplo, nos revelou a lei de faz aos outros aquilo que tu queres que te façam a ti. E da mesma forma, não faças aos outros aquilo que tu não queres que te façam a ti. Ou seja, quer dizer que aquilo que tu fizeres te será feito. E vai nos dois sentidos. Algo de positivo ou algo de negativo. Outras leis também existem, como por exemplo, aquilo que tu conectares na terra será também conectado no céu. E a verdade é que a oração faz os céus se moverem. E esse é um exemplo positivo daquilo que pode ser criado, pode ser conectado na terra por meio da oração, também pode fazer com que os céus se movimentem para dar, de certa forma, uma validação a essa lei. Ou seja, e entre outras que estão na Bíblia, e o porquê dessas leis? Essas leis permitem a justiça. Essas leis permitem que, de certa forma, tudo ocorra de forma justa, porque Deus é um Deus justo. Logo, quando criou a sua criação, também criou, decidiu criar e, digamos, de certa forma, parametrar as coisas para que houvesse justiça, houvesse, por exemplo, harmonia. Isso está tudo dentro da criação de Deus. E Deus, por amor, decidiu explicar o que Deus criou. E é por isso que tu encontras isso na Bíblia, ok? E a verdade é que, ao tu entenderes isso, entendes o porquê de Deus te dar também a liberdade, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para tu poderes experienciar esta realidade. Agora, há pessoas que experienciam a realidade estando totalmente cegas, estando totalmente
desconectadas da verdade, que elas vão experienciar problemas, males, coisas a acontecerem de mal na vida delas e acreditam que a culpa não é delas. Elas acreditam que o que estão a viver não é da responsabilidade delas. Mas assim como as sementes boas produzem bons frutos, as más sementes produzem maus frutos. E a verdade é que quando tu apenas, por exemplo, decides de falar mal de alguém, tu no momento não vais colher o fruto. O que tu fizeste foi plantar a semente. E depois tu até percebeste que tinhas poder ao fazer isso. Então começaste a tratar não uma pessoa só mal. Tratavas 5 pessoas de forma mal. Criticavas 10 pessoas. E aquilo foi se tornando um hábito. Porque o hábito de plantar sementes é um hábito que nos traz felicidade, certo? Porque sabemos que vamos colher lá na frente. Sabemos que haverá recompensa por aquilo que nós estamos a plantar. Então, de certa forma, o hábito gera-se, porque é algo que tu fazes que te dá uma certa satisfação. A verdade é que tu vais sim ter frutos maus para colher, e tu podes ainda, durante um tempo, sequer nem colhê-los, porque são maus frutos. Mas e se a vida não te deixar outra saída, senão teres de comer dos frutos que tu plantaste? E é por isso que, nas culturas modernas, se usa muito, e isso é uma palavra que não está na Bíblia, mas para muita gente entender, se usa a palavra karma, ou, por exemplo, a lei do retorno. Ou seja, aquilo que tu plantas é aquilo que tu vais colher. Existe, mais uma vez neste exemplo que está fora da Bíblia, existe bom karma e mau karma. Só que as pessoas não se apercebem do que o que elas estão a plantar até que o fruto nasça. E elas vão ver, ups, não era bem este fruto que eu estava à espera que nascesse. Ou seja, por outras palavras, não era isto que eu estava à espera que acontecesse na minha vida agora. Ou não era isto que eu estava à espera que acontecesse com a minha saúde. Ou não era isto que eu estava à espera. As pessoas são surpreendidas por algo de mal que acontece na vida delas. Mas elas, depois que isso acontece, elas nunca colocam a responsabilidade sobre o que elas fizeram lá atrás. Elas vão colocar a culpa em tudo e mais alguma coisa, menos nelas. E o porquê que eu estou a falar de exemplos assim tão correntes, tão recorrentes, tão recorrentes na nossa vida corrente, na nossa vida ativa, é que eu quero te ajudar. Aliás, Deus quer também te ajudar. E de certa forma Ele fez com que este pensamento se ocorresse na minha mente e que em diferentes situações esta técnica ela fizesse sentido e ela traz resultado. Daí eu querer partilhar ela contigo para te ajudar, porque da mesma forma que tu plantas más sementes, tu podes também plantar boas sementes. Então tu dirias, ok, mas eu agi desta forma, eu agi daquela forma por instinto ou de cabeça fria. Por exemplo, eu não queria ter dito aquilo sobre aquela pessoa, eu não queria ter feito aquela obra de maldição contra aquela pessoa, eu não queria ter falado mal daquela pessoa em frente a outras, eu agi assim porque tu da mesma forma, porque Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é bom a ponto de te trazer, por exemplo, esta solução.
e outras, a oração, por exemplo, e mais uma vez eu estou a partilhar aquilo que eu vivi e que me trouxe resultados, não aquilo que eu digo que quero que esteja certo ou que quero. Eu não quero também buscar glória para mim, eu quero apenas que tu possas encontrar um jeito também de colheres, aliás, de cavares a terra e recolheres as más sementes antes que elas produzam fruto na tua vida. Essa é a ajuda que eu quero te dar. Eu quero fazer com que tu evites os maus frutos que tu tens para colher, ao ainda poderes desenterrar a terra e recolher as más sementes. É o que esta técnica aqui me ajudou a fazer, e eu espero que ela possa também te ajudar a ti. Então, visto que já percebeste um pouco que tu tens sim responsabilidade nas coisas que te acontecem, tanto de bem como de mal, Deus também não te deixou à mercê de simplesmente aliás, as leis existem, as leis que harmonizam toda a tua experiência, elas existem e elas são eficazes. Espera só um bocado de tempo, espera a vida dar umas certas voltas e vais colher os maus frutos que plantaste. Da mesma forma, espera um pouco, ser paciente, deixa a vida dar ainda umas voltas, sofres ainda algumas coisinhas, mas os bons frutos vão nascer por causa das boas ações que tu te sacrificaste a fazer. Cada pessoa vai ser recompensada, é recompensada de facto pelo esforço que faz. Quer esse esforço seja algo na direção do mal ou algo na direção do bem. Mas como algo, no meu ponto de vista, algo que vai na direção do bem, eu diria para a pessoa cultivar apenas paciência e continuar-se a cuidar de plantar mais sementes. Para as pessoas que plantam mal, eu iria apresentar esta ajuda, esta técnica, e de uma certa forma ela para mim funciona. Eu espero que também possas utilizá-la para ti. Ela funciona, no entanto, com o que é verbal, promessas verbais que tu fizeste com alguém, palavras que tu lançaste em relação a alguém. Esta técnica ela vai trabalhar em tudo o que foi falado, ok? E eu vou-te falar um pouco mais do mundo espiritual para que tu entendas também o porquê depois desta técnica. E então eu vou começar com um exemplo, ok? Imagina que tu tens um parente, ok? E que esse parente ele está a ponto de falecer, por exemplo. Ele está nas suas últimas horas de vida. E imagina que ele, e eu não desejo isso a ninguém, mas imagina que esse parente dizia a uma pessoa, a um filho ou um neto, diria: promete-me algo. E ele depois dizia a promessa, que era para aquele filho ou aquele neto cumprir, e o neto ou o filho diria: ok, está prometido. E ele assim, comprometia-se com uma promessa diante daquela pessoa, mas porque no momento ele sentia pena da pessoa, se calhar nem de verdade ele queria cumprir essa promessa. Ele apenas disse aquilo para não deixar aquela alma triste por estar a morrer. E mais tarde ele percebeu que
aquela promessa estava a pesar muito no ser dele e estava a levá-lo a ser infeliz. A verdade é que ele nem tinha de aceitar essa promessa, mas aceitou e então comprometeu-se verbalmente, como num contrato verbal, com aquela pessoa. E aquela promessa, bem, por mais que haja pessoas que não acreditem, o mundo espiritual e o mundo energético também é um mundo, por exemplo, o mundo energético é um mundo de energias, onde energias ficam comprometidas porque por causa, neste caso, do poder da palavra, ok? E então essa pessoa depois percebeu que ela queria anular aquela promessa. E pode ser que seja o teu caso hoje, pode ser que se calhar essa promessa nem é uma promessa com alguém que já partiu, é uma promessa com alguém que está vivo. Pode ser, por exemplo, se calhar nem sequer uma promessa, mas por exemplo algo que tu disseste, se calhar na tua ira, no teu furor, que disseste: se eu pudesse ter tipo, digamos, sei lá, pessoas que dizem tanta coisa de mal, que tipo, bloqueiam-se elas mesmas em inveja ou em ira ou em furor, que são capazes de dizer todo tipo de coisas. E sim, algumas conseguem penalizar a vida de outras, mas elas vão de todas as maneiras se afetar mais a elas. É isso que elas não entendem. E vão colher ainda frutos piores. Aquela pessoa, se calhar, ela vai sofrer um bocado, passar uma certa humilhação, vergonha, mas depois essa pessoa não fez nada de mal, ela sofreu algo de mal. Ok? No entanto, a pessoa que fez sofrer, ela vai ter o fruto que plantou, e o fruto que plantou é que alguém a vai fazer sofrer a ela. Num perfeito exemplo seria isso. Como é que essa pessoa, agora que falou algo de mal contra alguém, agora plantou essa semente, espera agora não receber, ou quer se arrepender e pedir a Deus por misericórdia para travar esse processo de colheita de um mau fruto? E é essa a técnica que eu quero partilhar contigo hoje. E eu vou falar um pouquinho mais do mundo espiritual. É que no mundo espiritual, o mundo que não é visto com os nossos próprios olhos, para o mundo espiritual não existe a divisão horária e mental do passado, presente e futuro, como existe para a mente e como percepção de uma realidade temporal medida por relógios e eventos, agendas, etc. No mundo espiritual, tudo é um mar de energia, é um mar de luz, ou seja, não existe separação. É como se o passado, o presente e o futuro fosse o mesmo, sem divisão, porque assim são os parâmetros dessa realidade, desse mundo espiritual. E imagina que tu lá atrás, então, agora estou a falar para ti para a tua mente, imagina que tu lá atrás, sei lá, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, fizeste algum tipo de promessa, fizeste algum tipo de acordo, disseste alguma coisa com algum sentimento, com algum mau sentimento. Imagina que tu declaraste algo que também não querias ter declarado. Também pode acontecer. Por palavras tu disseste algo como do género: eu nunca vou encontrar a pessoa certa, ou eu nunca mais vou encontrar a pessoa certa, ou por exemplo, eu nunca vou ter um corpo como aquele, ou eu nunca vou ter um carro como aquele. Isso também
limitou a tua realidade, porque tu declaraste, plantaste essa semente e agora adivinha o quê? A realidade que tu vais escolher, o fruto que tu vais escolher é o fruto que vem dessa semente. E então o mundo espiritual, como sendo um mundo apenas de luz, sem qualquer divisão ou separação, para esse mundo ele vai te trazer aquilo que tu pediste. Tu vais lá na frente, quando te aproximas mais do mundo espiritual, tu vais colher essas coisas. Ou o mundo espiritual vai fazer com que um dia passe pela tua vida e tu colhes essas coisas. Ou mesmo tu, no teu caminhar, na tua realidade, tu vais colher, vais reencontrar lá na frente o que tu plantaste. De qualquer das formas, pensa nisto. Tu tens a tua realidade como quem tem uma tela em branco. E é normal, tu quando eras pequeno, tu nem sabias pintar. Por mais que a realidade nos obrigue em certas vezes a enfrentarmos certas realidades que são demais para a nossa idade, por mais vezes que a vida não aconteça de uma forma pacífica e que te coloque logo diante de situações que são difíceis de lidar, não tem mal, porque sempre há esperança. Então, assim como quando tu eras bebê ou criança, tu não desenhavas os melhores desenhos, tu provavelmente riscavas tudo com cores diferentes, saías fora do papel, saías fora do desenho, e aquilo para ti era arte, ok? Se calhar há coisas que tu fizeste lá atrás na tua vida, quando eras adolescente, que te orgulhas disso e tu consideras que isso é arte, mas tu ainda podes fazer algo melhor. Não te bloqueies apenas o que tu viveste lá atrás, achando que isso é a tua obra, a tua melhor obra. Não é a tua melhor obra. A tua melhor obra é a que decides fazer daqui adiante, a partir de agora. E essa também não será a final. Não será uma para tu te orgulhares. Porque quando tu te orgulhas de algo, não te permites de criar outra obra. Se os grandes pintores eles ficassem na primeira obra e viam-na todos os dias, orgulhavam-se dela e era uma obra sem qualquer qualidade, eles nunca teriam chegado àquela obra que fez os nomes deles serem conhecidos. Quadros que são verdadeiras obras de arte. Eu estou a usar o exemplo do quadro porque esta realidade também é, de certa forma, um quadro vivo, onde tu tens o poder de usar borrachas, pincéis, cores, preto ou branco. Como tu pintas a tua realidade, é o que Deus chama de livre-arbítrio. Há pessoas que desejam pintar tudo de preto, pintar a tela de preto, e algumas até gostam de usar sangue. É com eles. Têm o livre-arbítrio de o fazer. Há outras pessoas que desejam pintar de forma mais demorada, com qualidade, com certas técnicas, certas cores, demorar tempo para criar essa realidade. Outras pessoas riscam tudo e já está feito e passam para a próxima e depois estão nessa realidade, mas têm que viver dentro dessa realidade depois. Mas ainda vão usando a borracha aqui e ali, porque vão entendendo que aquilo que fizeram não era o melhor a ser feito. Quer tu desenhes e pintes de forma cuidadosa ou de forma desgovernada e sem qualquer cuidado ou atenção, de qualquer das formas, tu vais ter que viver com essa realidade, nesse quadro que tu pintaste. E aí está, foste tu que pintaste. Tu tens a responsabilidade de teres usado, se calhar, a cor que não querias lá atrás, na base do teu desenho. Tens a responsabilidade de poderes ter
apagado um traço quando tiveste a oportunidade e não o fizeste. E aquela situação perdurou, é porque tu decidiste não apagar aquele traço. Não te ires perdoar diante daquela pessoa. Não teres feito a coisa certa. Mas tu tens a borracha também. A verdade é que tu não podes fugir ao facto de teres de pintar por causa das leis que regem esta criação de Deus. É que sempre haverá consequências, quer positivas, quer negativas. Ou seja, o que tu podes fazer, no entanto, é enquanto podes, pegares na borracha e apagares as coisas que ficaram mal feitas. Aquelas que tu fizeste mal, não que os outros fizeram de mal a ti. Isso não tem nada a ver com o teu quadro. Isso tem a ver com o quadro deles. E para o quadro deles, haverá a recompensa pelo quadro deles. E nem sequer és tu. É um tu retratado. É tipo uma cópia de ti. E se calhar nem é uma cópia perfeita. É uma observação daquilo que é visto da tua vida. Ou seja, nem tu, pessoalmente, o artista, está naquela obra. Está o que é uma assemelhação do melhor que aquela pessoa pode fazer ou tentar fazer de ti, que se aproxima ou não da realidade. Não é? E é por isso que há muitas pessoas que tentam saber todos os detalhes da tua vida, porque elas querem te pintar nesses quadros da forma mais próxima da realidade, onde nesses quadros tu cais, tu sofres, tu não tens sucesso, mas a verdade é que isso em nada te representa. Essas pessoas não têm vida a tal ponto que nem elas se retratam no próprio quadro, que elas retratam os outros. Logo é um artista que nem se respeita a ele. É um artista, por exemplo, eu não estou a apontar os dedos a ninguém, estou só a falar daquilo que pode acontecer na tua experiência, na tua vida, é que podes ter pessoas à tua volta que elas têm inveja de ti, a ponto de elas nem sequer viverem a vida delas, porque se calhar é uma vida que não terá qualidade, é uma vida que não tem qualidade. Alguém que é obcecado por desenhar outra pessoa é alguém que se esconde, é alguém que tem inseguranças, é alguém que deseja o mal de outra pessoa, é alguém que não está a gastar o tempo dela para viver uma vida dela, desenhar uma vida boa para ela. Ou seja, essas pessoas estão mesmo num lugar muito, muito triste. Muito, muito triste. E acreditam em vão, mas vão colher no futuro os frutos das sementes que plantam, de que acreditam que é injusto para aquelas pessoas viverem boas vidas, ou que aquelas pessoas não merecem viver a vida que vivem, ou que X. Essas pessoas não vão afetar a tua vida. Quanto muito, essas pessoas podem tentar vender o quadro que fizeram, ou tentar criar uma galeria de exposição para aquele quadro e chamar pessoas para verem o quadro que pintaram. Agora, ainda muito pior vão estar e vão ser essas pessoas que vão acreditar no quadro mais do que na realidade ela mesma. Aí então, esquece, essa pessoa aí ganhou a audiência dela, mas que audiência fraca. Que audiência fraca. O artista já era fraco, quanto mais a audiência. Quem é que... E ainda o pior de todos na audiência é quem ainda compra o quadro. Mas há espaço para tudo neste universo, ok? Há espaço para tudo nesta criação. Deus deu o livre-arbítrio para cada ser decidir ser como deseja ser. E então
Tu tens que deixá-los em paz. Tens que deixá-los em paz, sabendo que esse evento em nada muda a tua carreira de artista. Em nada muda quem tu és. Na verdade, se tens isso a acontecer na tua vida, fica contente. Fica contente porque tu estás no caminho certo. Porque a luz de Deus brilha em ti. E és abençoado por Deus, abençoada por Deus. Então não busques por vingança, entrega a vingança a Deus. Na verdade, até espera. Só espera. O tempo cura de todas as coisas. O tempo cura todas as coisas. O tempo coloca tudo no lugar certo. Porque o tempo e a paciência são um aliado da execução dessas leis que existem, que harmonizam a criação. Tens que dar tempo. A pessoa acabou de plantar a semente. Não desejes já que aquela pessoa colha o fruto e coma e morra. Espera, ok? Calma. Tens que dar tempo. Tens que dar tempo. Espera. E se a pessoa ainda continua, ok, não tem mal. Ela não vai ter um fruto mau para comer. Ela vai ter 2 frutos maus para comer. Pior, ela poderia se arrepender, vir ter contigo, pedir desculpas e, de certa forma, quem sabe anular o primeiro fruto mau, ou mesmo que ela tivesse um fruto mau para colher, ela plantar um fruto bom para que, se lá na frente ela tiver que comer os frutos dela, ela ter a escolha entre comer um fruto bom e deixar o fruto mau. Mas quem sabe vem a fome e ela tem mesmo que comer aquele fruto mau. Então, pelas ações que ela teve lá atrás, terá de comer o fruto mau e receber aquilo que ela plantou. A verdade é que tu tens que dar liberdade às pessoas e não desejar vingança, porque o momento em que tu desejas vingança é o momento que tu começas a plantar sementes más no teu jardim. E aí sim vais ter frutos maus para comer. Mas esses frutos maus não estavam em ti, não te definem. Tu fizeste isso por escolha, não por natureza. Então tu fizeste isso por escolha. Mas quer tu faças por escolha ou natureza, as leis não vão dar a mínima. É isto que você quer? É isto que você quer plantar? Muito bem. Aqui está a terra, a semente está aqui. Muito bem. E não se preocupe, lá na frente você receberá o fruto. Está feito. Assim são as leis que regem a criação de Deus, conhecidas por Jesus, dadas a conhecer por Jesus quando Ele disse: façam aos outros aquilo que querem que vos faça, que vos seja feito. E da mesma forma não façam aos outros aquilo que não querem que os outros vos façam. E esse princípio de ação-reação, ele está muito presente na Bíblia. Sempre, quase em muitas passagens. Eu, como só conheço algumas, só vou falar de algumas para não dar falso testemunho, mas a verdade é que essas passagens existem na Bíblia. E elas vão sim trabalhar a favor. A verdade é que sim, a realidade conspira a favor daquilo que tu plantas. Porque é assim que está construído. É assim que esta criação está construída. Plantar, colher, plantar, colher. Plantar, esperar, colher. Mas tu podes, graças a esta técnica que eu te venho trazer hoje, e mais uma vez, esta técnica, é com fé em Deus que eu a experimentei na minha vida, e então tem que ser com fé em Deus também que tu vais ter que a fazer. Porque senão é só alguém que está a falar da boca para fora algo sem sentido. Se Deus não é contigo nesta técnica, então é em vão.
comigo funcionou pela fé que eu tinha em Deus. E daí eu te estar a contar um pouco da situação que pode fazer com que tu uses esta técnica, para que tu entendas que ela não funcionou porque eu a disse, ou porque é que eu executei esta técnica, mas porque Deus foi comigo na minha fé. E lembra-te e esta técnica está apoiada também na Bíblia, e para fortalecer a tua fé eu vou também fazer uso da Bíblia para que tu entendas esta técnica. Esta técnica consiste então, e mais uma vez, no mundo espiritual, imagina o mundo espiritual então sendo inseparável e ao mesmo tempo uniforme em sua forma, ou seja, inseparável daquilo que o mundo espiritual é, sem divisão entre passado, presente e futuro, sendo apenas um só, um mesmo. Imagina o mundo espiritual então como uma parede, certo? Uma parede uniforme, uma parede apenas. E tu, como pintor, decidiste ir lá um dia, ou decides constantemente em relação ao mundo espiritual, em relação a esta parede, de ir e com qualquer das tintas que tu tenhas em tua posse, ir lá e pintar, fazer um risco. E é o que tu fazes constantemente. Pintas a parede, falas disto, falas daquilo, plantas sementes. Há pessoas que plantam sementes desnecessariamente, abrem a boca por só abrir a boca, não sabendo que se estão a enterrar, não sabendo que estão a plantar sementes. Falam. E está na Bíblia que uma boca que fala muito é uma boca cheia de pecado também. Quem muito fala aumenta o seu pecado. Mas as pessoas não querem dar a mínima. Elas não querem dar a mínima. Elas falam. São teimosas. Vão colher teimosia. Mas não tem mal. Cada pessoa vai chegar lá a bem ou a mal. Qualquer pessoa vai perceber que tem parte da responsabilidade na sua realidade, a bem ou a mal. As pessoas inteligentes são aquelas pessoas humildes que escutam, ponderam antes de falar. São também as pessoas mais detestadas, mas porque são pacientes antes de abrir a boca, antes de falar mal sobre alguém, antes de falar mal sobre uma situação. Essas pessoas são pacientes, cuidadosas, porque elas sabem que não querem pisar em falso. Elas sabem, são cientes de que existe um jardim, que elas têm um jardim e que aquilo que elas plantam, elas colhem. Então, cuidadosamente, estudam antes as sementes que querem ter lá. Observam já os frutos que têm no seu jardim e decidem: eu não vou colocar isto, eu vou me afastar de quem fala mal das outras pessoas, então, porque eu não quero este tipo de sementes, estas ervas daninhas, não quero ter estas ervas daninhas no meu jardim, onde existem apenas flores e girassóis. Então, elas têm que decidir deitar essa semente fora. Ok? Por exemplo, no exemplo do quadro, tens uma tinta que não é exatamente aquela tinta que tu queres. Não é um azul para pintares o céu. Porquê que vais pintar com uma tinta que se calhar um outro pintor te mostrou? Deixa que esse pintor pinte com as cores dele e pede a Deus que te dê o azul, aquele azul perfeito que tu queres para pintar o teu quadro. Deus é o fornecedor, Deus é o criador. Ok? Não há bom senão um só, que é Deus. Não procures por bondade nos artistas à tua volta. Muitos deles não querem que tu pintes um quadro bonito. Não procures por bondade no mundo. Não procures por um sentimento de satisfação que venha do mundo. O mundo vai te destruir.
O mundo vai rasgar o teu quadro. Quando pintares o teu quadro, mostra-o sempre a Deus. Mostra-o a Deus todos os dias e pede a Deus: Deus, o que é que estás a achar do meu quadro até agora? Deus, o que é que eu posso fazer de melhor no meu quadro para que ele seja um quadro bonito? E Deus, Ele vai te ajudar. Mas, ok, tu agora pintaste esta parede do mundo espiritual com um traço a preto do tamanho de uma árvore e tu queres agora anulá-lo. Tens que passar a borracha. Como é que tu vais passar a borracha no mundo espiritual sabendo que isso foi pintado com as tuas palavras? E mais uma vez, como eu te tinha dito, isto funciona quando tu falaste. Tu abriste a boca para falar algo. E quer tu queiras, quer não, quer tu até fales e falaste mal de alguém, ninguém soube, tu continuaste com a tua vida, etc. Tu fizeste tipo uma obra do mal com alguém e pensas que essa pessoa não vai saber de nada. E tudo ficou retratado no mundo espiritual. No mundo espiritual sabe-se que aquele traço ali preto do tamanho de uma árvore foi feito por ti. É como se tu deixasses uma impressão digital. E tu podes avançar com a tua vida. Nada se passa. Nada de mal se passa. Pelo contrário até. Tu até consegues que a maldade se transformasse em algo positivo na tua vida e tu tens sucesso e tal. Porque avançaste até. Há mais parede no mundo espiritual, certo? Mas um dia mais tarde, visto que o mundo espiritual não conhece passado, presente e futuro, pode ser que no futuro tu tenhas de passar pelaquele canto da parede que tu pintaste. Ou pior, pode ser que esse canto da parede venha ter contigo quando tu menos desejavas que ele viesse. E isso se chama a lei do retorno. Como é que isso acontece? Bem, eu não sei. Mas a verdade é que acontece. Então como é que tu podes passar a borracha nas coisas que tu fizeste lá atrás? Promessas, calúnias que tu lançaste, obras do mal que tu fizeste contra alguém, pronunciaste o nome da pessoa e pronunciaste algo negativo para aquela pessoa. E lembra-te que os orgulhosos não vão herdar o reino dos céus. Tu podes continuar a ser orgulhoso, mas não esperes que lá na frente o facto de tu teres alimentado todo este orgulho até agora, continuares a alimentar ao não te perdoares, ao não perdoares os outros, ao não demonstrares humildade, pode fazer com que tu não obtenhas a tua herança espiritual por parte de Deus. Então, como é que tu podes anular então o que tu fizeste? Lembra-te que quando Deus criou Adão, Deus criou-o em primeiro e depois soprou nele. O sopro deu vida e a vida permaneceu dentro de Adão. E então Adão veio a estar vivo. Pelo sopro, Adão veio à vida e vida se manteve nele. É como se o sopro de Deus estivesse em Adão e o mantesse vivo. Mas o pecado leva à morte. Imagina que Adão foi perdendo o sopro que tinha nele até chegar a o gastar completamente. E ao gastar completamente todo o sopro de Deus nele, morreu. Isso fez-me pensar que nós também somos descendentes de Adão. Então, nós também podemos ter o sopro de Deus em nós.
E esse sopro é importante porque ele nos mantém vivos. O sopro de Deus, o sopro que Deus soprou em ti, ele te mantém em vida. E até tu o gastares totalmente, tu ainda continuas vivo. Sabendo que se tu mantens o sopro de Deus em ti, continuas vivo, mas que ao tu perderes pode-te levar à morte, e sabendo que o pecado também gera a morte, nos acorrenta até à morte, tu tens que encontrar uma forma de te libertar. Então, se por meio do pecado que tu fizeste ou pronunciaste contra alguém que fez com que tu pecasses contra essa pessoa, um pouco de sopro saiu de ti, por meio dessa maldição que tu lançaste, por meio desse pecado que tu lançaste, uma parte do sopro de Deus saiu de ti. E mais uma vez a palavra tem poder para construir. Esse poder te foi dado por meio de algo. A palavra é também, de certa forma, ar sai também da tua boca. Som sai, mas o som vibra em partículas no mundo exterior graças ao ar também. Então tu tens que recuperar de volta a ti essas palavras que tu pronunciaste mal. E ao tu fazeres, tu vais recuperar também toda a carga energética associada a tais palavras. É como se tu tivesses a colher a semente de volta antes que ela desse fruto. É como se no mundo espiritual tu limpasses a parede que tu tinhas pintado, feito aquele traço preto do tamanho de uma árvore. Tens o poder de reaver. Essa é a esperança que Deus te dá também. A esperança que tu tens também. É que tu podes ainda recuperar. E também aí a fé também te ajuda. Porque a fé, por mais pequena que seja, pode fazer com que tu te restaures. Com que tu restaures o teu poder de volta a ti. Isto pode-se tratar de, ok, vou ser bom para o meu próximo, vou recolher aquilo que eu lhe fiz de mal, mas também vai a algo profundo também, como, eu se calhar eu não quero colher esses frutos lá na frente. Por mais que eu seja uma pessoa má, eu também não quero que os outros sejam maus para comigo. Cruéis até. Deus sabe que fruto é que pode nascer da maldade. Eu não sei. Mas essa pessoa certamente vai saber. E não vai gostar. Ou se vai gostar, é alguém que tem prazer na maldade e então semeia por prazer. Mas isso é quem essa pessoa é também. Que usa a favor as leis espirituais também. Neste caso, para colher aquilo que quer colher. Mas essa pessoa também tem o livre-arbítrio. Isso vai desde esses dois pontos bem distintos de pessoas. Formas de pessoas. Tipos de pessoas. E então esta técnica ela consiste em tu reaveres de volta as palavras declaradas. E tu vais fazer o seguinte. Assim como tu podes soprar também, de forma a exteriorizar o sopro, tu também podes interiorizar o sopro. E fazer algo tipo como se estivesses a respirar pela boca. E quando tu estiveres a fazer isto, tens que visualizar aquele momento, aquele espaço-tempo, aquele lugar,
aquela pessoa ou grupo de pessoas com quem tu falaste, com quem tu te abriste, com quem tu prometeste algo, a quem tu prometeste algo. Tu tens que visualizar todo esse cenário. Visualizar como se estivesses lá, porque essa foi a realidade que te bloqueou até agora. E agora, ao tu visualizares essa realidade lá atrás, estás-te a recuperar lá atrás no tempo presente. Ou seja, como se agora no teu presente tu estivesses lá atrás, e em vez de falares, fazes o ato contrário. Em vez de lançares palavras, recolheres palavras. E essa é uma forma que tu tens de anulares aquilo que tu fizeste lá atrás. Então, visualiza bem essa situação, e sim, essa situação já te tem vindo a atormentar durante muito tempo e tu não te abriste com ninguém, mas de certa forma a tua mente vai te trazer à tona a realidade que tu precisas de restauração e cura dessa situação, dessa realidade. E esta é apenas uma técnica, e mais uma vez a técnica consiste então em tu recuperares o teu sopro, e ao mesmo tempo que tu recuperas essas palavras que tu estiveste a profetizar, a falar, a declarar naquele momento, tu dizes: eu recolho todas as minhas palavras de volta a mim, eu recolho o poder das minhas palavras de volta a mim, neutralizando assim dada a situação, neutralizando assim meu comportamento diante de tal situação, neutralizando assim a minha vida após essa situação. E ao tu fazeres isso, essa situação cai por terra. Toda essa situação e todo esse tormento cai por terra. Porquê? Porque numa promessa ou numa declaração são precisas duas partes. Num acordo são precisas duas partes. Mas se uma parte ela sai fora do contrato, se uma parte ela sai fora do acordo, o que é que a outra pessoa faz com a assinatura dela? Isso fica sem poder. É apenas uma folha escrita é apenas uma folha escrita e uma assinatura, mas só uma assinatura da própria pessoa. E voltando outra vez a um caso mais simples, a um exemplo desse neto ou desse filho que estava a prometer, a responder à promessa dessa pessoa. É como se ele de facto dissesse: não, eu não vou cumprir essa promessa. E outra pessoa teria partido horas mais tarde sem bloquear ninguém a uma promessa, e essa promessa caía por terra. Porque essa promessa só iria estar na mente dessa pessoa, e a mente dessa pessoa, perdendo a vida, a promessa também caía por terra. E esse neto, esse filho, vivia o resto da vida dele sem estar preso a uma promessa, sem estar preso a nenhuma energia, sem estar preso a nada. É importante que tu entendas isto e que não aches isto estúpido, porque nós nos comprometemos por nossas palavras. É uma realidade. É uma realidade. Tu dizes a alguém: vamos sair. A pessoa diz-te uma hora e tu dizes sim. E nessa hora estás lá, por meio das tuas palavras. Por meio das tuas palavras confirmaste que tu irias estar às 8h45 em dado lugar, e assim acontece. Porque é que então algo de mal não iria estar também comprometido na tua realidade? E é normal que tu aches certas coisas estúpidas, fora da realidade, e coisas assim quase de um tolo a falar, porque o mundo espiritual não é um mundo real, não é um mundo da realidade, perdão, é um mundo real, sim, existe, mas não é um mundo como o mundo real. O mundo espiritual é diferente, e por ser diferente, tem também formas de se tem também formas de se comportar diferentes. E se Deus te o diz, que a palavra tem a porra do poder de construir ou de destruir,
Porque é que tu irias chamar a Deus indiretamente de mentiroso? De dizer que isso na verdade não é? Não é uma verdade. Não, não é. A palavra não tem poder de construir, a palavra não tem poder de destruir. Sabendo que está escrito na palavra de Deus que tem. Mas tu podes continuar a tua vida da forma como bem entenderes. Mas é tudo o que tu terás feito. Tu continuaste a tua vida até o final dos teus dias, fazendo aquilo que tu quiseste ter feito. Podendo a tua vida ter sido muito melhor? Sim. Fazendo com que a tua vida pudesse ter deixado de ser aquilo que veio a ser? Sim. Mas foram as tuas escolhas. O fruto que comes e que te alimenta e que te faz viver ou morrer é apenas o fruto que veio da semente que tu plantaste. E a culpa não é de mais ninguém. A culpa nunca foi de outra pessoa. A culpa não foi do jardim, da terra, da água, do sol ou da ausência de sol. Se há algo a culpar pelo fruto que nasceu, é a semente. É a partir do que o fruto foi gerado. A semente. Toma a responsabilidade pela tua vida e que Deus te abençoe. E vamos terminar com o Pai Nosso para que o Espírito Santo possa fazer com que tu resolvas o que tens a resolver na tua vida, para que tu possas seguir em frente. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.